Judeus. Então quando Jesus chama ali e fala que vai para a Galileia, não é uma proposta simples assim, não é uma coisa normal do dia a dia. Opa! Imagino os discípulos olhando para Jesus. Vamos fazer uma oração pela vida dela? Amém. Estenda suas mãos para cá. Deus, aqui está este vaso, Senhor. Este vaso é seu, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, toma esse vaso em tuas mãos, meu Pai. E que não seja o querer humano, Senhor. Que não seja o querer da tua igreja, que não seja o meu querer, nem o querer da missionária, mas o teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço, toma a vida da tua filha, Senhor, e fala da tua igreja, nos alimenta, meu Pai. Ó Deus, nós não viemos aqui ouvir o homem, nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, toma, Pai, a vida da tua filha e fala conosco, em nome de Jesus. Quantos creem e concordam, aplaudam o nome de Deus. Aleluia. Amém da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Ô glória. Até rouca agora. Aleluia. Deus é maravilhoso. Pode se sentar, irmãos, um pouquinho. Amém, aleluia. Muito feliz com meu Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede e o privilégio de falar um pouco da sua palavra, das maravilhas do Senhor que Ele tem feito nas nossas vidas. E o Senhor é quem respalda, porque a palavra é do Senhor. Aleluia. A palavra não é do homem. Nós não saímos da nossa casa para ouvir o homem falar. Verdade, nós Senhor. saímos da nossa casa para ouvir o Espírito Santo de Deus direcionar uma palavra ao meu e o seu coração, vinda diretamente do trono da graça. É por isso que estamos aqui na presença do Pai. E eu não sei como é que está o seu coração nesta noite, neste sábado. Eu só quero te dizer uma coisa, se você por algum momento você ainda não percebeu, mas Ele está aqui. Aleluia. Ele está neste lugar, porque esta casa é dele. Aqui foi constituído casa de oração, casa do Pai eterno. Não se distraia, porque Ele está passeando entre nós. Aleluia. E você pode perder o momento da presença magnífica de Deus. Dê lugar nesta noite ao Espírito Santo de Deus. Dê lugar para que Ele venha fazer na sua vida aquilo que aí nunca aconteceu até no dia de hoje. Mas eu te digo uma coisa, Jesus está aqui para mudar a minha e a sua história. E é neste sábado que Ele marcou o encontro comigo e com você. Por isso nós estamos alegres na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui.
Mas você pode manter a sua Bíblia aberta aqui. Depois nós vamos ler mais, se der tempo, algumas passagens. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Pode se sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Tenha em mente que você veio ao culto para prestar um culto ao Senhor. Você faz parte desse culto. Você participa desse culto. Você não é apenas ouvinte. Você veio trazer algo para Deus. Então você é participante. Assim como todos nós somos participantes da graça. Nós somos participantes da graça. E nós somos participantes desse culto. Então participe, irmão, em nome de Jesus. E vamos marcar isso. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim para ele. Olhe para o seu irmão. Eu vou esperar você olhar. Procura alguém aí do seu lado e diga para ele assim. E era-lhe necessário passar por Samaria. Tá fraco, irmão? Só. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Era necessário. Aquilo que muitas vezes não parece, se faz necessário nas nossas vidas. Aquilo que nós não percebemos e que nós costumamos fazer sempre do mesmo jeito, chega uma hora na minha e na tua vida que é necessário mudar. É necessário enfrentar. É necessário deixar. É necessário prosseguir. E é necessário caminhar para a vontade de Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aqui nessa passagem aqui do Evangelho de João, no capítulo 4 e versículo 3, onde fala que Jesus deixa a Judeia e ali ele vai então com seus discípulos saindo da Judeia para a Galileia. Jesus estava com seus discípulos e logicamente ele falava com eles. E a proposta de Jesus aqui para os seus discípulos de sair da Judeia e ir para a Galileia não era simplesmente mais uma chamada comum, mais uma proposta comum. Não era simplesmente porque aqui diz que ele saiu outra vez. Então ele já foi outras vezes anteriormente. Então quando ele chama os seus discípulos e diz para ele que é necessário, a palavra nos diz que ele deixou a Judeia para ir à Galileia. Não foi uma proposta simples. Não foi uma saída comum. Porque quando Jesus chama os seus discípulos ali para ir para a Galileia naquele momento, ele diz assim: é necessário passar por Samaria. E por que era necessário? Não é normal? Não. Não é normal para a vida de um judeu. Não é normal para os judeus passarem em Samaria. Não é normal para os judeus conviver com o samaritano. Não é normal para os judeus aceitar as práticas de um samaritano, aceitar a sua cultura, aceitar nem mesmo as suas vestes, o seu modo de culto. Não era normal para um judeu. Por isso, não era normal Jesus dizer: hoje é diferente, hoje vamos por Samaria. Nós sabemos que pela história, judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eles não tinham conversa, eles não tinham ligação com os samaritanos. E nós vemos que os samaritanos, eles eram meio que desprezado pelos judeus. E vice-versa também, né? Se você quisesse chatear um judeu, era só você chamar ele de samaritano. Jesus, uma vez que foi expulsar demônios, eles olharam para Jesus e disseram: esse expulsa por Beelzebul. E é só mais um dos samaritanos. Era uma maneira de você diminuir, de você menosprezar, desprezar. Porque é o que acontecia.
dos judeus para os samaritanos, e isso também era recíproco. Um não se dava com o outro. Era assim, era normal. E aparentemente a vida seguia. A vida continuava. Judeus, samaritanos. Mas por que essa intriga? Por que essa falta de união? Por que isso? Isso, irmãos, aconteceu. A história nos diz que o samaritano era um povo misturado, era um povo mestiço de judeus com gentios. Isso aconteceu lá no cativeiro assírio, quando se dividiu as 10 tribos do norte. Então veio daí, dessa parte que veio o samaritano. Então era uma mistura. E havia esse preconceito dos judeus com o samaritano. E eles não aceitavam, nem a maneira que eles cultuavam. Cada um cultuava Deus à sua maneira, a sua vida. Um não aceitava do outro. Então Jesus estava ali contrariando a maneira judaica em que eles se comportavam, em que eles faziam. Jesus foi em contramão aos costumes dos judeus. Jesus ali, ele quebra paradigmas. E é assim na minha vida e na sua vida muitas das vezes que acontece. Ele chega na minha vida e ele nos encontra para quebrar paradigmas, para mudar jeitos, maneiras que muitas das vezes nós achamos que não dá, que vai ser sempre assim, como nós ouvimos já aqui o pastor falar. Assim, vou morrer assim. Dá um lugarzinho para Deus fazer na sua vida, que você vai ver. Aleluia! Como pode ser diferente? Oh, glória! Mas eu não estou te falando de uma proposta fácil. Assim como Jesus não estava fazendo uma proposta fácil para ir e passar por Samaria ali com seus discípulos. A proposta de mudança para Deus, para as nossas vidas, não é simples e não é fácil. Mas eu quero te dizer, tem vitória no final. Aleluia! Tem garantia. Oh, glória! Depois que você passa o deserto, você recebe o diploma. Oh, mas você tem que passar por ele. Eu tenho que passar por ele. Oh, glória! Aleluias! Aleluia! E assim se dava os judeus. Então quando Jesus chama ali e fala que vai para a Galileia, não é uma proposta simples assim, não é uma coisa normal do dia a dia. Opa! Imagino os discípulos olhando para Jesus, e talvez um olhou para o outro, né? Isso são minhas palavras, tá, irmãos? E falando assim: o que está acontecendo? Como assim? A gente não passa por Samaria. Samaria? Terra de conflito? Terra desprezível? Judeu não tinha tempo para perder e não queria perder com o samaritano. Um povo que vivia para provar a sua genealogia. Eles não tinham tempo para perder com o samaritano. Era isso que acontecia. O desprezo, a desunião. E a vida continuava normal, como se nada tivesse acontecendo. Era o povo de Deus, irmãos. Nós estamos falando aqui do povo de Deus. Não é de um povo qualquer. Muitas das vezes eles ficavam espantados, judeus. Porque quando Jesus vai contar uma parábola, a parábola do bom samaritano, quando ele vai ali socorrer um jovem que era judeu, que estava caído no meio do caminho, que fora espancado, não é normal. Eles se espantaram com a parábola que Jesus contava, porque não era normal judeu receber socorro de um samaritano. Não era normal um samaritano tratar as suas feridas. Não era normal isso. Eles não eram irmãos. Eles nem se falavam. Eles nem se conversavam. Sabe qual era o contato de judeu com o samaritano? Isso é história que conta. Era às vezes raríssimo, só por causa de comércio, irmãos. Porque é assim, né? Se eu preciso, a minha necessidade, então vou lá para ver se eu consigo o que eu quero. Então, a história nos conta que os gregos, eles trabalhavam no comércio de alguns produtos ali. Só para que nós venhamos entender o porquê dessa rixa. Porque às vezes a gente lê assim, mas por que dessa discórdia?
Por que isso acontecia? E os gregos trabalhavam ali no comércio de alguns produtos, e os samaritanos também usavam desses produtos para vender. Então, quando um judeu não existia na mão de um judeu um produto nas suas mãos, aí ele ia atrás do samaritano para comprar, para adquirir. Mas jamais, em hipótese alguma, um judeu, quando ele comprava algo que era apenas negócio e ele dali não passava, jamais ele ficava devendo favor do samaritano. Jamais. Isso não existia na vida dos judeus, porque ele queria o mínimo de contato possível, o mínimo possível. Então era dessa maneira que viviam judeus e samaritanos, povo de Deus. Mas Jesus, quando deixa a Judeia e foi para a Galileia, ele resolveu sim passar por Samaria. A primeira lição que eu tiro aqui é que muitas das vezes, para nós cumprirmos o propósito de Deus, e para que Deus cumpra o propósito dele na minha e na sua vida, nós temos que deixar. Eu preciso deixar. Você precisa deixar. Jesus saía de um lugar para o outro para ir cumprir a vontade do Pai. Muitas das vezes, nas nossas vidas, na minha, na sua, muitas das vezes, nós temos que deixar coisas para trás. Nós deixamos lugares. Muitas das vezes, nós deixamos pessoas. Muitas das vezes, nós deixamos coisas. Nós temos que deixar para trás muitas coisas. Tem coisas que nós não devemos ficar presos nem amarrados, porque nós temos que seguir para o propósito do Pai. Então nós temos que deixar. Jesus, para ir para a Galileia, ele deixou a Judeia. E o percurso dele foi por Samaria, né? E por que Jesus foi para Samaria? Não era por falta de opção. Não era por falta de opção, porque existia outros caminhos ali. Existia um caminho atravessando o Jordão e subindo a Pérea, e existia um outro caminho pela costa do mar. Era o caminho que os judeus faziam sempre, ou era pela costa do mar, ou era atravessando o Jordão e subir pela Pérea. Irmãos, e não precisa saber muito de geografia bíblica para você saber que para você sair da Judeia para ir para a Galileia, caminho reto. Mas muitas das vezes nós estamos fazendo curva. Nós estamos fazendo curva nas nossas vidas. E Jesus, então aqui ele deixou a Judeia. E o Senhor nos fala que aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Aleluia. Nós temos que entender que o que ficou para trás, ficou para trás. Oh, glória. Nós podemos ver lá em Hebreus. Se você quiser abrir Hebreus capítulo 12. Muitas das vezes nós temos que deixar sentimentos para trás. Muitas das vezes nós temos que deixar amargura, para Deus poder dar prosseguimento no projeto dele na minha vida e na sua vida. Verdade, Senhor. Reflita no seu coração. Eu preciso refletir isso no meu coração. Nós precisamos refletir isso no nosso coração. Em Hebreus capítulo 12, no primeiro versículo diz assim: Portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Aleluia, Deus! Está proposta. Oh, glória! Tudo que você precisa deixar que atrapalha a sua vida para que Deus dê prosseguimento, você precisa deixar. Deixa hoje.
Oh, glória. Irmãos, muitas vezes nós dificultamos a nossa própria vida. Verdade, Senhor. A nossa própria vida. Criando empecilho. Trazendo lá de trás aquilo que ficou para trás. Deus nos dá a oportunidade de um tempo novo. De uma novidade de vida na presença do Senhor. Irmãos, eu não estou falando que é fácil. Não existe isso. O evangelho ele não é utópico. Mas é que muitas vezes nós estamos vivendo uma utopia. E quando eu digo nós, muitas vezes estou falando no âmbito geral. De mundo, de igrejas, de evangelho. Presta atenção, irmãos. Nos sinais, todos aqui vê, eu sei que vê, não que vê, e sabe das coisas que acontecem. Estamos vivendo, na verdade, um evangelho utópico. Mas nós devemos cair na real e saber que a realidade é outra. O evangelho, não vivemos mais um evangelho, parece que não tem mais sofrimento. Não se tem mais renúncia. Não se tem mais mudança de vida. É assim, é utópico, é só na fantasia. Não é bem bom não. Mas o importante é Deus estar conosco. Porque nesta caminhada Ele nos dá muita vitória. Aleluia. E o que você vai ver com Jesus, você não vai ver em nenhum outro caminho que você pegar. Aleluia. Nenhum outro caminho vai te satisfazer. Você pode experimentar coisa, você pode passar por alegrias momentâneas. Nada pode te preencher. O que te preenche é quando você está andando com Ele. Ele está segurando a sua mão. Deus, a palavra diz que é ela que nos liberta. Aleluia. É a palavra que liberta. Deus nos chamou para ser livres. Não é para sermos presos, é para ser livres. Aleluia. Não fique preso lá atrás. Passou, passou. Aconteceu, aconteceu. Errei. Erraram. Me machucou. Me feriram. Eu perdi alguém, eu perdi. Mas Deus tem algo novo na sua vida. Aleluia. Deus tem algo novo na sua vida. Aleluia. Quebre o teu coração diante de Deus. Aleluia. Deus está nos chamando para curar as nossas feridas. Aleluia. Irmãos, às vezes eu imagino Deus cansado de nos ver sofrendo. Mas muitas das vezes nós nos amarramos em coisa do passado. Nós nos prendemos nas amarras. E é isso que o inimigo quer. Isso é engodo de Satanás. Você viver no seu canto lembrando daquilo que te fizeram, daquilo que te magoou. Não. Levanta a tua cabeça no dia de hoje e saiba que Deus está contigo. Tem uma nova trajetória e Ele tem um dia e um tempo maravilhoso para você viver aquilo que você ainda não viveu na presença de Jesus. Eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto Deus neste lugar, porque Ele está falando comigo. Deus tem falado tanto nesta palavra comigo, tem me feito refletir em coisas que muitas das vezes eu não parava para refletir. Então para hoje, mais uma oportunidade Deus nos dá no dia de hoje de fazermos diferente na nossa vida. Então nós precisamos deixar. E quando eu olho para o versículo de número 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. 3, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Sabe a segunda lição que eu tiro aqui, irmãos? Existe um outro ponto aqui muito importante, irmãos, que nós sofremos nessa área e nós não percebemos. Isso aqui que eu vou falar agora, que Deus vai falar, usando a minha vida, irmãos, traz cura. Reflita, isto traz cura para a tua e para a minha alma. Aleluia. É cura. A segunda lição que eu tiro, depois de deixar, sabe o que é? Não se deixe lá. Não se deixe lá. Quando Jesus saiu da Judeia, Ele saiu da Judeia, Jesus. Ele saiu sendo Jesus. Quando eu saio de uma situação, por mais difícil que seja, por mais difícil foi de largá-la para trás, de deixar, de abrir mão, eu tenho que sair de lá. Miriam, a Maria tem que sair Maria, o José tem que sair José, a Antônia tem que sair Antônia, o Dudu tem que sair Dudu, a Miriam tem que sair Miriam. É assim, irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Muitas das vezes nós passamos por situação que parece que vai nos matar. Então quando nós deixamos para trás, glória a Deus, deixamos.
Primeiro passo, você conseguiu deixar lá atrás. Mas quando você deixar lá atrás, o Espírito Santo diz para você no dia de hoje: